Imagine construir uma fortuna de centenas de milhões de dólares ao longo de décadas. Agora imagine tomar uma decisão tão polêmica que muita gente acreditou que você estava colocando tudo isso em risco. Parece absurdo, mas Jackie Chan fez exatamente isso. E o mais curioso é que essa decisão não envolvia filmes, lutas ou acrobacias, ela envolvia dinheiro, patrimônio e algo que poucas pessoas esperavam ouvir de uma das maiores estrelas do planeta. Jackie Chan é conhecido mundialmente por suas cenas de ação impressionantes. Ao longo da carreira quebrou ossos, sofreu acidentes graves e realizou cenas que poucos atores teriam coragem de tentar. Mas existe uma história muito menos conhecida. Uma história que envolve fortuna, herança e uma decisão surpreendente. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Ao longo dos anos, Jackie Chan acumulou uma fortuna gigantesca. Filmes, contratos, publicidade, investimentos. Seu patrimônio cresceu muito além do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Mas o que chamou a atenção não foi o dinheiro que ele ganhou, foi o que ele pretendia fazer com ele. Em determinado momento, uma declaração de Jackie Chan começou a circular pelo mundo. A notícia gerou surpresa, debates, críticas e muita curiosidade, principalmente porque contrariava aquilo que a maioria das pessoas considera natural, mas ninguém imaginava a repercussão que viria depois. Para muitas famílias existe uma ideia bastante comum: trabalhar duro para deixar patrimônio para as próximas gerações. Essa lógica parece óbvia, afinal, quem não gostaria de ajudar seus descendentes? Mas Jackie Chan tinha uma visão diferente. Ele defendia uma ideia simples. Se uma pessoa é capaz de construir riqueza por conta própria, conseguirá prosperar. Se não for capaz, talvez apenas desperdice aquilo que recebeu. Essa declaração provocou reações intensas. E o próximo detalhe tornou tudo ainda mais polêmico. De repente, milhões de pessoas passaram a discutir o tema: herança, responsabilidade, dinheiro, mérito. Questões que costumam dividir opiniões em qualquer lugar do mundo. E Jackie Chan acabou no centro dessa discussão. O curioso é que esse debate não acontece apenas entre celebridades. Grandes empresários, investidores e famílias extremamente ricas discutem exatamente o mesmo assunto. Quanto patrimônio deve ser transferido? Quanto deve ser conquistado? E essa pergunta não possui uma resposta simples. Enquanto algumas famílias criam mecanismos para preservar fortunas durante gerações, outras acreditam que o excesso de proteção pode reduzir a motivação para crescer. São visões completamente diferentes. E ambas possuem defensores apaixonados. Muitas pessoas acreditam que riqueza é apenas dinheiro, mas diversos investidores defendem outra ideia: conhecimento, disciplina, capacidade de gerar valor. Esses elementos podem ser mais importantes do que qualquer herança. Talvez seja exatamente isso que tornou a declaração de Jackie Chan tão famosa. Ela não falava apenas sobre dinheiro, falava sobre responsabilidade, sobre esforço, sobre a capacidade de construir algo por mérito próprio. E isso continua gerando debates até hoje. Independentemente da opinião de cada pessoa, existe um fato interessante. Pouquíssimas celebridades falam publicamente sobre esse assunto. A maioria evita controvérsias. Jackie Chan fez o contrário, e isso aumentou ainda mais a curiosidade em torno da história. Quando observamos sua trajetória, percebemos que ele nunca teve medo de assumir posições impopulares, seja nos filmes, nos negócios ou nas questões financeiras. Essa característica aparece repetidamente ao longo de sua carreira. E isso nos leva à parte mais importante desta história. A história de Jackie Chan mostra que construir riqueza é apenas uma parte da equação. A outra parte envolve decidir o que fazer com ela. Algumas pessoas acreditam que patrimônio deve ser transmitido integralmente. Outras acreditam que cada geração deve construir seu próprio caminho. Independentemente da posição adotada, uma coisa é certa: a decisão de Jackie Chan gerou uma das discussões mais interessantes sobre dinheiro, responsabilidade e legado já vistas no mundo das celebridades.